A gente vai falar sobre, na verdade a gente vai estudar esses artigos aqui e a gente vai começar a pisar no mar mais profundo do tokenomics, tokenomics também. Eu também vou mostrar, depois eu vou falar um pouquinho sobre essa plataforma agora, a nova plataforma do Tokenomics Hub, que é essa Forge, eles adquiriram a parceria com o Tokenomics Hub, então toda a plataforma do Tokenomics Hub está aqui, nesse site aqui do Forge. E também um pouco sobre o Machination, acho que agora já chegou o momento. Já coloquei no chat a pesquisa de NPS, tá? Aí depois vocês fiquem à vontade para vocês preencherem, dar a pontuação, dar os seus feedbacks, do que a gente pode melhorar no grupo de estudo. E também se tá muito chato, tá muito técnico, ou se não eu posso continuar se aprofundando mais no assunto, porque como eu sou pesquisador de tokenomics, eu tenho vários níveis de conhecimento através de materiais. Então, tipo, conhecimento técnico, conhecimento médio, conhecimento para início, né, iniciante. Aí depois vocês podem, no feedback, vocês podem acrescentar, fazendo favor. Seja bem-vindo, Bruno. Voltando. Deixa eu só ver aqui. Olá. Olá. Tô gravando aqui, aí depois eu forneço pro pessoal a gravação. Aí, voltando para esse artigo a gente vai falar em qual aspecto. Aqui nesse artigo ele fala sobre um pouquinho de modelo de jogos, né, de jogos GameFi, blockchain, mas não é, a direção não é a gente falar de de jogo, da aplicação GameFi. A gente vai olhar mais para o tokenomics que ele aborda no artigo. Claro, aí fica a critério cada um, se cada um quiser ler o artigo depois e também se aprofundar na questão de jogos. Mas aqui ele fala o que é um tokenomics, que é os elementos fundamentais para quando você vai desenvolver um projeto de blockchain, né? Aí ele fala alguns modelos básicos de tokenomics. Por exemplo, nesse modelo aqui, ele fala, nessa imagem, né? Ele ilustra a parte deflacionária e inflacionária. Por que inflacionária? Porque esses projetos aqui, eles vão crescendo e tem um certo período que eles cresceram a moeda. E por isso, eles têm essa questão de tipo, vamos supor, tem 1 milhão de moedas, e aí você vai continuando fazendo a mineração, entre outros, e eles vão inserindo devagar, claro, não é nada comparado à economia tradicional, mas eles vão colocando mais tokens no mercado. Isso talvez, essa imagem estava ilustrando no começo dos projetos, agora os projetos mudaram, e na reformulação eles não estejam seguindo a mesma linha. Mas por não ter uma capacidade máxima, de não ter uma limitação de supply, por isso ele fala que é inflacionário. Por exemplo, Ethereum, Polkadot, Dogecoin. E aí ele cita aqui no deflacionário Bitcoin, Tron, Solana, Binance, Litecoin. Aí ele fala também alguns modelos aqui, ó, deflacionário, porque o projeto libera um número fixo de tokens desde o começo do projeto. Aí depois tem o buyback e queimar, que o projeto do Binance fez, que eles tinham os tokens iniciais, eles para fazer a troca para a blockchain deles, eles fizeram essa tal da queima, né? Pegaram os tokens antigos e fizeram a troca pelos novos. E aí você vai avançando no artigo, você vai vendo que ele vai explicando sobre algumas coisas de fornecimento e tal, fatores que afetam a oferta do token, né? Que eu já falei nos encontros passados, que é o protocolo de emissão, modelos inflacionário, deflacionário, regulamentos do contrato inteligente, né? Quais são as funções do smart contract, quais são as regras de cunhagem, como é que como é que é criadas os tokens, se eles são criados uma quantidade máxima desde o início ou se eles são inseridos mais tokens por lotes. Aí ele também fala sobre o que as necessidades do token, né, que ele exige, mecânica também do token, por exemplo, moedas e tokens. Aqui que está a diferença, ó. Aqui são moedas, praticamente que tem as suas próprias blockchains, tem as suas próprias redes. E aqui são os tokens, que tem as suas derivações. Por exemplo, algum deles tem o token que você vai ver, ele está atrelado com uma blockchain maior e tal.
E aí, por isso eles falam que é tokens, que aqui embaixo também ele vai explicar um pouco também, ó. Utilitários, valores imobiliários, token do fugível, questão de fugibilidade, para quem não conhece o termo. Ele também explica sobre aquela questão da buyback e queimar, que eu tava falando para vocês agora há pouco. Aí, já vou pular logo mais para frente, para passar pro próximo artigo. Mas é interessante esse artigo porque ele passa alguns conceitos para quem ainda está iniciando no estudo de tokenomics, que não é todo artigo que você vê. Por exemplo, ele cita alguns cases, né, relacionado a NFT e tal, alguns conceitos aqui de jogos. Aí aqui ele fala da questão, aqui é mais para cripto game, mas aí fica a critério de cada um, se cada um quiser chegar até esse ponto e tal. Mas fala também dos pilares de investimento e tal. Que isso aqui você pode ter uma base de conhecimento para gerar nos outros tipos de mercado também. E assim a gente vai finalizando esse artigo. Eu vou fechando para mim não abrir artigo idêntico e tomar mais tempo. Nesse outro artigo aqui, a gente vê um modelo de tokenomics. Desse projeto Scale, né? Essa rede Scale. Que aí volta, agora eu tô mostrando mais um projeto para vocês. Que vocês podem ver que tem o fundo do ecossistema, o fundo do time, que é esse aqui, ó, do core, protocolo, né, que é o desenvolvimento do protocolo, a fundação que vai desenvolver o protocolo para fazer manutenção, melhorias. Essa aqui é a fundação deles, que imagino que seja para hackathon, para eventos gerais. E aí ele distribui, tem mais essa parte aqui para outro tipo de fundo, que é esse que eu não conheço. Mas tem esses dois validadores aqui, né, que é para alocação de público e para suporte, para validação. Então aqui você vê que esse aqui é um modelo de tokenomics que já não tem os 55% que eu falei para vocês, que para projetos que está iniciando é interessante ter. Então esse projeto já tem uma maturidade, porque eles já estão vendo a longo prazo. E aí vocês podem ver que aqui embaixo ele já determina primeira rodada, segunda, terceira, que vai ser a da venda dos tokens. Ele também tem um gráfico aqui relacionado ao crescimento exponencial, né, dos tokens. E aí pelos anos, né. E cadê? Aqui tem os detalhes, né. Aqui são as descrições do tokenomics. Ali ele vai falando, por exemplo, aqui é staking, que é a participação em delegação e tal. E a gente finaliza esse artigo. Agora pulando pro outro, deixa eu ver, pessoal, vocês têm dúvida? Vocês querem, só tem vocês dois mesmo, se vocês quiserem também ficar mais à vontade, tirar dúvida, debater, trocar ideia, fica à vontade, pessoal. Sim, bem, eu estou com uma dúvida acerca do como é que funciona o GameFi, ou isso, GameFi. Cara, o GameFi, nesse artigo aqui, ele explica mais, como posso dizer, mais aprofundado. Como é um assunto mais nichado a gente fala aqui no Brasil, mais direcionado pro setor, que é mais direcionado para a área de jogos. Como só tá vocês, eu acho que dá pra gente gastar alguns minutinhos a mais. Deixa eu ver se eu abri o artigo. Não, abri o artigo errado, peraí. Vou abrir o artigo certo aqui de novo e a gente vai conversar um pouco sobre ele. Cadê? Eu acho que é esse aqui, ó. Que também tem um artigo, eu tenho um material de GameFi aqui, vários na verdade, só que é um assunto mais denso, mais técnico. Porque o GameFi, você já está indo diretamente pro comportamento humano, né? Por exemplo, aqui, ó. Cadê? Deixa eu só achar aqui. Aqui, ó. Por exemplo, aqui, Bruno, ele explica. Essa aqui é o tipo de monetização. Deixa eu traduzir para português aqui, para mim não falar asneira, só para ver se eu entendi certo. Por exemplo, ele explica aqui, ó, brincar por diversão, que é esse aqui, o fun, né? E brincar para ganhar, que seria, tem pessoas que jogam os jogos, mas eles jogam mais pela diversão, e aí tem as premiações e incentivos. E tem gente que já joga pensando em ganhar, que aí já são empresas. O pessoal fazia muito isso no X Infinity, que eles montavam as escolinhas, que eles falam escolinha, mas
Uma pessoa que tinha dinheiro, né, tinha capacidade financeira de montar o time, isso era muito no Axie Infinity. Aí ele contratava 4 ou 5 pessoas, montava a tal da escolinha que eles falavam, e aí na minha interpretação, eles já não estão mais jogando só pela diversão, eles estão indo pela monetização mesmo, porque já é empresa, tem que render render lucro. E aí tem esses dois modelos que tem no mercado. Tem o pessoal que vai mais pelo dinheiro mesmo, e tem mais pelas pessoas que vai pela diversão mesmo. Porque, por exemplo, eu joguei muito Blancos, que eles têm parceria com a Amazon. Cara, eu tava jogando pela diversão. Eu não tava jogando pra ganhar, porque eu não tava investindo grana. Eu tava ganhando os NFTs, mas assim, os NFTs eles eram muito baratinhos, então eu só tava jogando por jogar, entendeu? Pra ter experiência. Sim, sim. E aí você pode ver aqui embaixo, tá no nosso. O nosso eu compartilhei no grupo. Depois se você quiser ver, Bruno, com mais calma, os artigos, esse aqui mesmo. Aqui ele vai explicar os pilares dos investidores, ó. Isso aqui é o capital semente, é o investidor tradicional. Aí tem os investidores cripto. Aí tem a parte de governança do projeto, que provavelmente deve ser a equipe que está desenvolvendo o jogo, né? E aí tem os portfólios de investidores. Eu acho que isso aqui seria outros tipos de investidores mais reservados, que não estariam entrando nessas duas vertentes. Aí você vai vendo aqui embaixo, ó, ele explica ele explica, ó, apoiadores, aqueles que chegam cedo para apoiar o desenvolvimento do jogo, que é esse seed aqui. Os investidores de portfólio, que é esse aqui. Aqueles que estão a construir e diversificar o seu portfólio. Esses investidores geralmente escolhem um projeto com base em seu desempenho e potencial, que é esse aqui. Governadores, os que investem no jogo para ter uma palavra no seu desenvolvimento e distribuição. São como conselheiros, né? Fazem parte da diretoria de alguma forma. E esses criptotraders são os investidores regulares, que não estão muito interessados nos jogos em si, mas sim no valor simbólico, e principalmente são menos exigentes ao escolher os ativos, menos ainda, mais ainda realizam as pesquisas antes de investir, que é mais ou menos especulação. O cara vai comprar, não vai comprar no jogo em si, ele vai comprar para ganhar dinheiro com o jogo, com a venda, né, dos ativos do jogo. Aí ele vai falar aqui, ó, também sobre algumas especificações, que vai mais para de GameFi, ó, votação, dividendos, a venda dos tokens, ó, tokens de governança, concede direitos de votos e permite que os titulares de token participem do processo de tomada de decisão. Que isso a maioria dos projetos Web3 tem. Os tokens utilitários, alguma utilidade no jogo, sem fornecer nenhuma ação da empresa, o direito de voto. Esse token aqui provavelmente é esforço da pessoa ter alguma utilidade no jogo. E se a pessoa não usar o token para esse benefício próprio dele, por exemplo, ele tem uma skin. Essa skin dá uma força 2 vezes mais do que a skin que ele tem, a convencional. Só que se ele não jogar com aquela skin, ele não ganha as pontuações dentro do jogo. Então isso torna utilitário. Ele tem que fazer o exercício ele tem que jogar para ele ganhar os benefícios daquela skin. Entende? Então esse que é o token utilitário que ele estava falando. Aí ele fala um pouquinho também sobre os dApps, né, aplicações descentralizadas. Aqui ele fala como que se desenvolve a economia para o seu jogo, né? O que você precisa. Por exemplo, por isso que eu falei que é um pouquinho mais complexo quando você fala de jogo, porque ó, você vai definir os participantes que o seu jogo serve. Cadê? Definir os motivos que atraem os participantes. Que aí entra em gamificação, cara. É um assunto mais complexo um pouquinho. Definir a dinâmica e a central do seu jogo, os parâmetros, né? Aí definir o tokenomics do jogo. E definir a dinâmica do token principal. Qual que vai ser o fator que vai motivar as pessoas a ter o token dentro do jogo, sabe? E aí ele já parte pro final do artigo aqui, ó. Que aí ele vai falar algumas considerações e tal. O que é o tokenomics do jogo. Aí aqui ele fala como é que constrói a economia de jogos de criptografia. Tem esses 5 pilares, ó, que eu acabei de dizer lá em cima. E aí ele finaliza o artigo.
Ok. Que é Ok. Podes interessante. mandar o. Pode É falar. bem interessante. Olha, Tiago, eu aconselho, sempre que tu estiveres a fazer as lives tu partilhar sempre o material. Olha, seria bom também partilhar o material ainda antes mesmo do Então, eu coisa. tô compartilhando no Notion. Eu compartilho com 4 ou 5 dias de antecedência nesse Notion aqui. Por isso que ele é público. Eu Mas compartilho. tenta, Pode sim, falar. mas tenta partilhar nós no grupo mesmo, no grupo, no bate-papo, no grupo de estudos Sim, tá no grupo. Tá no Tá no grupo. grupo? Tá. Ok. Peço então desculpas. Não, fica Foi tranquilo, mal fica da tranquilo. Fica tranquilo. É assim mesmo. Uhum. Sim. Cara, provavelmente o Scale sim. Eu teria que estudar mais sobre o projeto. Eu não estudei muito sobre o projeto, porque toma mais tempo você estudar sobre o projeto como um todo. Eu só vi o tokenomics, mas pelo direcionamento dele, sim, tá? Qual que é seu nome? Eu sempre eu esqueço. Eu uma vez citava seu nome e eu esqueci. O rapaz Eu? que. Não, tem outro rapaz. Tem uma conta aqui. Aí ele tá com o nick. Eu não sei o nome dele. Eu esqueci o nome dele. Eu acho que ele já falou pra mim uma vez. Eu acabei esquecendo. José. Boa. Que aí eu te chamo pelo nome, fica mais fácil. É, então, até, Bruno, aproveitando que você falou, cara, eu tô compartilhando ali, depois se você quiser olhar o Notion, eu compartilhando a data, as perguntas que a gente fez, e tá todos os artigos, e se você olhar lá em cima, nos comentários, eu coloquei alguns links importantes, o meu pessoal, né, os pessoais, o canal Discord, até depois, se você quiser me passar alguns canais que você da comunidade que você possa achar que é interessante, além, que eu posso também colocar aqui nos comentários, tá? E Uhum. voltando, cadê o que? Aqui, ó. Esse artigo aqui tá compartilhando a tela, né? Só deixa eu conferir, porque eu tô com o monitor só. Segura. Isso, boa. Nesse artigo aqui, ele é um pouquinho mais técnico, que ele vai falar o guia definitivo para founders, né, de criptografia, que aqui está a tradução em português, mas para founders de criptomoedas, por exemplo, se colocar em inglês, criptomoedas, vamos falar assim, foi mais fácil. Criptografia, Uhum. mas tem que ter pessoas que não tá familiarizado só com questão de criptografia. Aí, já partindo para os pilares principais do artigo, ele vai falar que os elementos, né, do tokenomics, os componentes chaves do tokenomics, você pode ver aqui, que é o que eu sempre falo, né, o supply, a circulação das moedas, o mecanismo de distribuição, estudo de casos e utilidades do token, a alocação do token, a quantidade de emissão, se o modelo é inflacionário ou deflacionário, a questão da governança, como é que a comunidade vai ter o poder de voz dentro do projeto, né, que muitas das vezes tem DAO. Na Sim. maioria das vezes, eu falo maioria porque nem todo mundo se torna DAO, mas, cara, a maioria do mercado se torna DAO. Para os projetos que tem token fungível, NFT, que é o não fungível. Aí, Uhum. desenvolver um modelo econômico, pode falar, Bruno. Então, estou ouvindo. Não, Eu estou a perceber o que estava a dizer. Só disse de coisa da. não, tranquilo. Mas pode ficar à vontade de vocês interromper. Só tá vocês três, então fica à vontade. Aproveita esse momento. Eu consegui ampliar a tela, a imagem. Legal. Aí tem essa parte aqui que hoje ela tem um destaque maior porque tá tendo uma aderência dos governos e regulamentar. Eu falo governo não só do Brasil, eu falo global. Vários países. E aí, qual que é a chave? Qual que é a questão chave? Se você, por exemplo, token da Fitcash, que foi o que eu criei em 2018. Se eu tiver um usuário no país e o país tiver uma regulamentação, eu tenho que pedir a regulamentação da Fitcash nesse país porque eu tenho usuário do meu token nesse país. Então, por isso que tem um dos fatores chaves do tokenomics é a questão da regulamentação, porque isso pode levar o projeto ao fracasso. Porque, por exemplo, se o país proíbe, o usuário ele vai ter que fazer uma movimentação gigantesca para tentar
retirar o token, fazer alguma coisa assim fora dos padrões do governo, né? Fora da legalidade. E isso acaba afetando o projeto como um todo. Então é interessante já estudar desde o começo. Questão de segurança, né? Blockchain e tal. A questão da interoperabilidade, que é como é que ele vai reagir ao Sim. mercado? Ele vai ter integrações ou ele vai ser só um projeto ele sozinho, sabe? Ele vai ter integrações com outros mercados, com tecnologias, e aí a dinâmica de mercado. E assim, cara, eu achei esse artigo sensacional, essa imagem aqui, porque é pouco se dito qual que são os elementos chaves do tokenomics, né? E aí você vai descer no artigo, você acha que para por aqui? Não, o artigo é interessantíssimo a leitura. Claro, esse artigo eu recomendo que quando vocês pegarem para ler, ler uma vez, aí depois dar uma pausa, ler de novo, porque ele tem um conhecimento mais técnico em alguns aspectos. Então pode sim, talvez, ser confuso no começo, mas é normal. E aí você vai vendo, vai descendo aqui, ó, por exemplo, a definição do escopo, ó, design geral do ecossistema, criação do valor congruente com estrutura de recompensa, que aí vem a parte dos incentivos e punições. Se a pessoa está agindo de boa fé dentro da comunidade, ela ganha incentivos. Se ela estiver agindo de má fé, ela vai sofrer punições. A balança, né, da quantidade de moedas, oferta de tokens, o propósito do ecossistema, do token. Qual que é o propósito dele no mercado? A maioria dos projetos Web3, eles vêm revolucionando o mercado tradicional. Eles têm propósito. Por exemplo, a Footcast, quando eu criei em 2018, era para ser um projeto esportivo, ajudar os atletas amadores do Brasil a praticar esporte. Em muitos lugares do Brasil, Uhum. o esporte se torna caro. Então, assim, se você for ver as documentações, white paper, cada projeto tem um propósito. E aí esse propósito é solucionar um problema do mercado tradicional. Aí aqui eles Mas falam esse. sobre o token utilitário, segurança, de governança, né? Aí ele vai falar que Sim. os diferentes tipos de tokens, né? Que o primeiro security, o segundo utilities, os tokens de transações, de governança. Aí o quinto aqui, governança, ela repetiu. Ou de quinto, deixa eu ver se ela explica o porquê que ela repetiu o quinto. Não, acho que ela não vai explicar não, mas descarta aquele quinto ali, porque eu acho que ela repetiu. Aí, beleza. Os princípios básicos para o tokenomics bem planejado, né? O projeto com um ecossistema lógico tem que ter uma lógica de início, meio e fim o projeto. Outra coisa também que tem que ter o projeto, ele tem que ser consistente, que aí eu volto naquelas a base que eu tava falando, Token Engineer, lá em janeiro, fevereiro, que é o que? Aguentar as ressonâncias de mercado, porque o mercado ele tem uma flutuação de preço sempre para cima e para baixo. Então, o projeto ser consistente, ele aguenta essas ressonâncias e ele se mantém vivo. As limitações, né, a conduta tóxica do usuário, que aí vem na questão de punição, né, quando a pessoa age de má fé, ela tem que sofrer uma punição, então tem que estar definido de alguma forma dentro do tokenomics. Quando ele agir de má fé, qual que vai ser a punição? Estrutura equilibrada, né, entre oferta e demanda, designer baseado em objetivos. E aqui, deixa eu ver, tem mais uma imagem que eu queria mostrar pra vocês. Deixa eu ver se é esse artigo. Que legal, eles falam para você montar o designer de tokenomics, dividido em 3 fases: a descoberta, aí vem o designer, que você vai montar o desenho e depois testar. E aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aqui, eu acho que é esse aqui, ó. Acho que era essa imagem que eu queria mostrar. Esse aqui é um exemplo só de alocação do tokenomics, né, do token. Que aqui está bem definido, aqui está bem distribuído. Aqui é o investidor, aqui a venda, venda de balcão, se eu não me engano. Acho que isso aqui é a venda inicial, antes até do ICO. Reserva dos tokens para vender capital, investidores. Aí vem os investidores, aqui na maioria das vezes é fundo de investimento, que é o seed, né, capital seed. Aí vem venda privada A e B, que isso aqui provavelmente deve ser em corretora ou pode ser dentro da comunidade, alguma coisa assim. ICO público,
pool de liquidez, liquidez futura, resgate de stakes, e aí, tipo, cada pilar, claro, você não precisa seguir todos esses parâmetros quando você vai fazer seu tokenomics, vai depender da complexidade do seu projeto, mas aqui tá bem distribuído, ó. E até com as aplicações DeFi, na verdade, desculpa, que tem algumas aqui, que, por exemplo, pool de liquidez e liquidez futura, que é interessante já ter também, se você já tiver visão de ter aplicações DeFi no seu projeto. Porque nem todo token ele tem uma aplicação DeFi no começo. Conforme vai aumentando o projeto, aí sim, ele vai ganhando tração, aí é interessante você ter essas inovações do mercado de DeFi. Ficou alguma dúvida? Não, só o que eu queria dizer. Que sim, realmente a minha dúvida era tipo, qual é o projeto que tu vês que realmente já faz parte assim do cotidiano das pessoas? Tipo, um projeto de DeFi que faz parte assim do cotidiano das pessoas. Tipo, em que a pessoa realmente usa aquele. Tá. Sim, faz parte do cotidiano, né? É uma dúvida assim meio boba, né? Mas Não, aqui meu fone cortou, eu não peguei o começo. Eu só peguei da parte do DeFi sim. pra frente. Desculpa. Eu perguntei. Ah, sim, ok. Eu perguntei qual é o projeto de DeFi em que tu vês que realmente as pessoas usam. Cara, é Ou. interessante. É interessante a sua pergunta e eu vou até colocar ela aqui, ó. E assim, eu vou falar mais na área de tokenomics pra gente não entrar muito no grupo de estudo do Ross e também do Nicolas. Mas falando em tokenomics, qual o projeto DeFi? Vejo as pessoas usando. Cara, falar bem a verdade pra ti, o mercado de DeFi hoje, ele tá com uns projetos muito interessantes. Por exemplo, eu esqueci os nomes dos projetos, mas tem um projeto que ele empresta token. Por exemplo, você precisa de madrugada e você precisa fazer uma aplicação, ou você quer investir, você vê uma oportunidade de mercado, algo do tipo. E tem como você pegar Ethereum ou outros tipos de tokens emprestado e aí depois você devolve. Isso eu vi as pessoas que já usaram esse case, esse protocolo, que eu não lembro agora o nome, e eles Eu falando. acho que é o MakerDAO, não? Eu acho que é. Eu confesso que eu não lembro o nome. Faz um tempinho já, foi ano passado que o pessoal já tava conversando sobre ele. E aí, eu acho que deve ser esse Markdown. Até o pessoal do Ecolab, que eu sou pesquisador, estava comentando. Cara, salvou a vida desse rapaz. Salvou, assim, o serviço dele Lab3, porque ele precisava fazer uma operação. Eu não lembro agora se era travar um pool de liquidez, não lembro agora o que era, que ele ia perder muito dinheiro. E aí ele pegou emprestado 1.5 de Ethereum, porque ele não tinha naquela hora, já era meia-noite. E ele conseguiu pegar emprestado e no outro dia, acho que lá pelo meio-dia, 1 hora, ele devolveu, claro, pagou os juros. Só que a margem de lucro que ele ganhou, ele conseguiu pagar e ainda sobrou bastante lucro, entende? Claro, tem outras também interessantes, por exemplo, você gerar pool de liquidez. Cara, gerar pool de liquidez, aí você entra no Uniswap, entra no PancakeSwap e entra nesses pool de liquidez, cara. Antigamente era muito difícil você gerar liquidez, vou ser bem franco com vocês. Eu falo pela Fitcash mesmo, cara, você tinha que fazer uma trabalheira do caramba, com marketing, com um monte de coisa, desculpa o palavrão. Eu tinha que fazer muita coisa para fazer gerar liquidez nos tokens que tá começando, sabe, de 6 meses, 8 meses. Hoje não, hoje as pessoas elas conseguem gerar na Wave, na Uniswap e outros, elas conseguem gerar seus pools de liquidez e gerar seus tokens derivativos, cara, de uma forma mais fácil. E isso é uma aplicação de DeFi
que, claro, assim, a gente olha no contexto, olha que legal e tal de tecnologia, mas quando a gente olha para a economia, cara, isso mudou total, mudou o mercado, criou um modelo de mercado que agora eu vou falar para vocês, que muitas das pessoas não perceberam ainda. O mercado de Web3, ele era bem, como posso dizer, ele era pequeno nessa época de 2018, 2019. Cara, 2020, até agora, vou colocar até agora, quando surgiu a aplicação DeFi, que a Uniswap ela tava entre a centésima e a centésima, sei lá, tava entre as 300 corretoras, tava entre a posição 100 a 200 das piores corretoras do mundo, sabe? Piores que eu falo no sentido de ranqueamento, de movimentação de reais. E aí, olhando para isso, a Uniswap ela criou um novo modelo de mercado. Então, por que eu estou querendo dizer isso? Hoje, o mercado Web3 ele tá tipo uma bolsa de valores. Por quê? E agora eu vou explicar para vocês. Vocês olham para a bolsa de valores, tem ETFs, tem commodities, tem um monte de aplicações para todo tipo de gosto, sabe? Para todo tipo de gosto e demanda. E eu acho que o futuro, olhando agora a aplicação de DeFi, cara, não só DeFi, mas a gente vai ter uma amplitude que a gente vai ser uma bolsa de valores, praticamente, falando como tokenomics. Na verdade já está indo, não vai demorar muito não para chegar nessa esfera, nesse cenário. Mas sendo não tão chato, mas de querer profetizar, mas vendo uma visão de longo prazo, a hora que as pessoas entenderem que com DeFi elas conseguem economizar dinheiro, conseguem economizar tempo, aí a DeFi explode de fato, que ela vai atingir todas as bolhas. Todas as bolhas que eu falo, toda a faixa etária, toda a classe monetária, pessoa rica, pessoa pobre. Hoje tem o DeFi, ele tem um certo público porque é um pouquinho técnico ainda. Se eu não me engano, surgiu em 2019 o mercado, 2018 por ali. Então, tem pouco conhecimento ainda, mais didático, sabe? Conhecimento mais raso para as pessoas entenderem. Até os dois grupos de estudos que estão tendo aqui, eu acho que é uma boa porta de entrada para quem quer entender mais sobre DeFi, porque hoje eu já li muito sobre DeFi e, cara, eu vejo que é um mercado muito paralelo. Por isso que tokenomics a gente estuda tudo. E DeFi, ele é só uma parte do bolo. É como se fosse uma fatia. E tokenomics tem todo o bolo, porque tem vários tipos de tokens. E aí tem as aplicações dos tokens. Aí quando você fala de aplicações dos tokens, aí entra DeFi. Porque aí você, por exemplo, você gera o token security, sei lá, utility de governança, stake. Aí esse token ele pode ter uma aplicação DeFi. Aí aí sim, o DeFi entra. Porque DeFi é como se fosse você criou o ecossistema e aí dentro daquele ecossistema tem uma casa. DeFi é como se fosse uma casa. Você entra na casa de DeFi. Aí tem todo aquele arcabouço ali, que a gente fala muito em economia arcabouço, né? Tem aquele arcabouço de aplicações que ainda vai crescer muito ainda. Tô vendo. Mas o meu grande problema é tipo, ainda está muito especulativo. Sim, Tipo, e até vou... Acho que o importante seria mesmo. Não é isso, já é minha opinião. Isso não é. Não, Isso tranquilo, não fica tranquilo. É que tipo, deveria ter, tipo, por exemplo, eu quero comprar uma casa. Que tipo de. Tipo, como é que o DIF, né? Acho que mas acho que isso já sou eu, né? Isso já sou meio eu. Que Cara, é tipo, quero interessante comprar essa uma linha de casa. raciocínio sua. Porque quando as pessoas começam a ter essa visão crítica, vamos falar assim, é que o mercado ele tende a crescer. Porque hoje o mercado de NFT e o mercado de DeFi está passando pelo stress test, que a economia tradicional tem isso. Se vocês forem procurar sobre a economia tradicional,
A cada um ano a dois, quando é reformulada a economia, ele passa por esse stress test. Que aí o mercado vai ditar se realmente aquilo lá presta ou não. Não é quem está criando. Quem criou jogou no mercado e o mercado vai falar se é bom ou se é ruim. Entende? Aí eu acho que DeFi, eu falo acho porque é mais especulação minha, que DeFi e o mercado de NFT estão passando por esse stress test. Que aí depois que passar por todo esse stress test, que o mercado entender realmente o que dá para ser feito, aí sim vai começar a crescer. Aproveitando que a gente está entrando na reta final, pessoal, esse aqui é um modelo de documento desse projeto em lock de tokenomics. Você vai achar projetos estruturados, projetos grandes, que eles têm as documentações já de tokenomics já. Ah, eu quero saber mais sobre o tokenomics. Ou ele pode ser um PDF, ou ele pode ser uma parte do site, da rede. A maioria dos projetos, eles têm a parte de tokenomics bem específica. Por exemplo, esse documento aqui é de 16 páginas, que contém tudo explicadinho. Por exemplo, aqui a questão dos parâmetros de vendas. Por que eu quis trazer esse documento? Para vocês ter a dimensão que o pessoal já está investindo pesado em esforço, né, para trazer essa clareza nos tokenomics, dos projetos tokenomics também. Aqui tem o cálculo que eles se basearam, o cálculo que eles fizeram para ter o embasamento na hora de construir o projeto. E aí vocês podem ver aqui embaixo, eles vão falar também algumas coisinhas de introdução de matemática, de economia, que são os pilares do projeto, e a gente finaliza. Aqui tem o gráfico, aqui que vai ser a mecanismo de transação, taxas, aí tem todos esses parâmetros aqui. Tá tudo no nosso, pessoal, depois se vocês quiserem ler com mais calma. Porque como já tá entrando na reta final, eu vou dar uma apertada aqui no passo, senão a gente não consegue ver tudo. E aí, voltando para esse artigo aqui, esse artigo é um pouquinho mais denso, ele é mais completo em alguns aspectos. Por exemplo, ele vai falar aqui dos cases, né, dos tokens. Aí você vai descendo aqui embaixo e ele vai ter uma imagem interessantíssima, essa imagem. Deixa eu ver se eu consigo abrir ela. Até para deixar ela maior. Aqui, ó. Que ele fala 7 passos para você desenvolver para você fazer o designer do seu tokenomics. Que primeiro a pesquisa, depois os tipos de tokens, desenhar, fazer o design dos tokens, né, o desenho, depois desenhar a economia, o modelo, quem que vai ser os usuários que vai ser beneficiados, que vai ganhar, qual que vai ser o tipo de mercado, né, qual que vai ser os usuários, vai ser para o mercado de esporte, vai ser para o mercado de meio ambiente, aí você que vai definir porque você está desenhando. Aí depois você vai examinar modelos de tokenomics e aí você vai fazer o planejamento para o tokenomics, pro futuro do tokenomics. Claro, aqui, se você claro, não é uma receita de bolo, né? Quer dizer que você vai aplicar isso aqui e vai dar tudo certo. Mas claro, são embasamentos que a gente já está partindo para o conhecimento mais técnico, que aqui ele explica os 7 passos, ó, o primeiro passo, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Eu não vou discorrer muito sobre eles, né? Eu não vou ler muito ler os tópicos dos artigos, senão vai estourar o tempo. Porque eu ainda tenho outros para mostrar. Por exemplo, esse outro artigo aqui é interessante também, que ele vai falar sobre os guias de investidores, né, e tal, e vai falar aqui o que é tokenomics, para quem ainda não tem o conhecimento, como posso dizer, um conhecimento abrangente ainda sobre tokenomics. Ele vai falar alguns pilares do tokenomics. Aí ele vai falar aqui aqui, ó. Esse aqui... ele tá falando do timeline dos projetos, ó. Aqui é legal esse Smart Cap aqui, ó. Ele vai falando alguns marcos. Deixa eu só ver aqui que ele fala o contexto. Aqui, ó. Muitos acreditam que o desenvolvimento descentralizado e orgânico é a adoção do Bitcoin. Inevitavelmente o transformarão em dinheiro digital. O defensor do Bitcoin, Murad, mapeia a trajetória e sua versão do efeito Light Bitcoin Bots. Aqui eu acho que ele está mapeando aqui a jornada do dinheiro, ó. Agora que eu entendi o contexto.
que também faz parte do tokenomics. Porque você entender o que levou o projeto a estar desenvolvendo essa versão digital, por exemplo, o Bitcoin, a Sherman, que é a autora do livro Token Economics, ela estava na última aula dela, ela estava explicando sobre a tokenomics, o framework do Bitcoin e tal. É interessante você entender toda essa história do Bitcoin também, da Ethereum e os outros, para você ter uma base de conhecimento para ajudar vocês no desenvolvimento do tokenomics. Aqui, ó, é um artigo mais técnico agora, daqui para parte para baixo, que vai demorar um pouquinho mais de tempo de explicar, mas é interessante a leitura. Por exemplo, os red flags dos tokenomics, ó. Ó, o que eu falei para vocês os 2 encontros atrás. Com 40 a 50% da alocação total, com o período curto já... Praticamente o que ele fala aqui é que você tem que ficar esperto com os projetos que já estão com abaixo de 40 a 50% de token alocado. Porque isso, o tokenomics, dependendo a maturidade, já está fragilizado o projeto. Aqui vocês podem ver o exemplo do tokenomics da Ethereum, né? Aqui, legal. A distribuição, ele vai explicar aqui embaixo e tal. Também explica sobre a Binance Coin, ó. Sobre a Uniswap. Falta 3 não, falta... chegando no final já. Tem esse artigo também interessante, que... deixa eu só ver o que eu queria mostrar. Ah, tá. Ele vai falar sobre o designer dos tokenomics, ó. Aqui ele vai falar sobre a alocação, né, do token da Uniswap, a realidade, que já ele faz aqui uma comparação, comparando o token de economia, comparando o token e a economia tradicional. Que é essa imagem aqui, deixa eu ver se eu consigo ampliar ela rapidinho. Aqui, ó. Aqui vocês têm esse aqui é o mercado tradicional e esse aqui são o mercado Web3. E aí vocês... Thiago, pode falar. eu estou com uma dúvida. Pode falar. Tu já trabalhas com a economia de tokens? Oi? Tu trabalhas com a economia de tokens ou com alguma área sobre a economia de tokens? Tipo, trabalhar mesmo? Sim. Ah, Eu já vivenciei a economia de tokens com a FitCash em 2018, 2019 e 2020. Aí em 2021 a gente começou a reestruturar o projeto, porque já teve o boom do mercado DeFi. E é outra coisa interessante também, pessoal. Vocês têm que desenvolver o projeto e o tokenomics para 2 a 3 anos. Se vocês não tiver planejado a parte do terceiro ano para frente, vocês podem passar pelos mesmos perrengues que eu passei com a FitCash. Que a gente tinha todo o projeto mapeado para 3 anos. E o mercado de Web3 ele muda a cada 2 a 3 anos. E surgiu a demanda de DeFi. Até aquele momento de 2021 ali, cara, eu trabalhava dia e noite com tokenomics e token economics. E assim, estudando sobre regulamentação de criptomoedas, que antigamente eles falavam criptomoedas. Assim, criptomoedas no Brasil. Fora do Brasil era Crypto Economics, que eles falavam. Se você pegar os livros de 2012, 2013, 2014, até 2018 você vai achar Crypto Economics, que é o termo. Aí, dali pra frente, 2018, aí vocês já vão achar Token Economics, Tokenomics, porque o termo Tokenomics, ele surge em 2015, se eu não me engano, com o Twitter, não lembro agora a conta, quem foi o autor do termo, mas começaram a se falar Tokenomics em 2014, 2015. Ele fala no livro Tokenomics, ele mostra até o Twitter lá. E aí eles explicam, até aproveitando esse gancho, ó, eu vivenciei isso aqui na pele, ó. Os pilares do tokenomics sustentável. A economia segura, captação de valor, utilidade. Cara, eu apanhei muito com a FitCash em 2018, 2019. Até aprender isso na marra. Aqui ele vai citando alguns cases, os valores de criação e tal. Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante para mostrar. Que falta 9 minutos para passar. Na verdade 9 não, falta 4 para passar para os meninos no próximo curso. Do curso não, do grupo de estudo. Falei errado, desculpa.
É, aqui ele fala também a outras categorias de tokenomics que o pessoal faz no mercado, né? Categorias diferentes de tokenomics. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui que eu queria mostrar. É que o artigo ele tem muita parte escrita. A escrita ela gera muita provocação, mas ela não dá muita margem para ilustrar. Dá para ilustrar, mas aí vai da criatividade de cada um, né? Aí eu partindo agora pro último artigo, que eu vou só mostrar rapidinho dois sites que vocês podem estudar depois com mais calma. Esse aqui ele fala como é que você cria um token de sucesso, alinhado para os fundos de investimentos e tal. Tá acabando já, eu já recebi aqui a mensagem. Tá, aí ele vai falando aqui de alguns modelos. E nos próximos artigos que eu vou colocar, ele fala de outros projetos. Até passei um pouquinho rápido, mas também parte escrita. Tá, esse aqui, pessoal, é a nova interface do Tokenomics Hub. Com ele aqui, você vai conseguir desenvolver aqui, ó, você vai fazer nessa parte aqui esquerda, você vai desenhar seu token e você vai conseguir fazer o desenvolvimento do seu token aqui. Você vai alinhar tudo, colocar todos os parâmetros. Aí você consegue criar o seu token, o tokenomics do seu token, para ser mais exato. Também está no Notion, tá, pessoal? E outra parte também interessante que eu queria mostrar, falta 2 minutos para passar para o Nicolas e para o Alexandre. Essa parte aqui do Machination, pessoal, depois se vocês quiserem estudar, ela é um tutorial de Web3. Então vocês podem ver aqui que é de pool de liquidez. E vocês criando a conta, vocês podem editar, vocês podem apagar, vocês podem alterar. E aí depois, quando vocês chegarem na versão que vocês acharem interessante, vocês podem dar o play aqui e vocês vão ver a parte de Web3, né, o Token Economics e Tokenomics do seu projeto rodando. Porque o Tokenomics Hub, ele é interessante, que agora é Forged. É interessante vocês montar a parte de documentação, parte escrita, e aqui vocês vão colocar em ação. O Machination, vocês vão colocar em ação a economia de vocês. Então tudo aquilo que vocês, toda a base de pesquisa que vocês tiveram, aqui vocês vão colocar na prática. Aqui que vocês vão ver a cagada. Tá tendo ciclo, por exemplo, aonde que tá parando? Ah, por que tá parando o token? Cara, o token tem que chegar aqui. Então por que não chegou? Tá, pera aí, então tem que ver por que eu tô fazendo. Aí tem esses mecanismos, essas ferramentas aqui em cima, que eu vou fazer um vídeo específico no playlist de Tokenomics, de Token Economics, explicando com mais detalhes e tal. Mas é interessante, pessoal, vocês brincarem com essa plataforma, que tem a parte gratuita, para vocês adquirir experiência sobre ela. E assim eu encerro